Oi, gente. Eu sei que vocês estão vendo os lápis aqui, mas ok. Oi, gente. Eu tô aqui no canal pra falar de um assunto que não é tão legal e que não é muito bom. E não ligue porque eu gosto de fazer isso. Aí agora vocês me perguntam, vocês estão vendo aqui no título, né, o que é. Mas sei lá, sabe? São coisas que eu tô tentando melhorar. Já tô tratando, tá, gente? Já tô passando em psicólogo, psiquiatra, essas coisas. E você que tá passando por isso, você tem que fazer de tudo para tentar melhorar. Se você não está conseguindo fazer isso sozinho e nem com a sua família, você precisa muito de ajuda psicológica. E ajuda psicológica, eu digo como psicólogo, psiquiatra, terapia, tipo, várias formas. Existem várias formas para você tratar a sua mente. E meio que agora eu vou explicar um pouquinho de um assunto bem delicado que passou pela minha vida. Ainda passa, mas agora tá muito melhor, tá muito, muito mesmo. Gente, vocês não estão conseguindo me ver nada, né? Mas ok. Agora vocês conseguiram me ver melhor. Bom, gente, eu vou começar desde o início. Eu ia falar inicinho, né? Mas nunca vi essa palavra, então eu vou falar início. Tem que respirar, gente, porque isso é algo muito ruim. Isso é algo que não é bom. Então, a gente tem que tentar demais. Bom, não ficar enrolando muito, eu vou começar a explicar. Quando eu tinha mais ou menos uns, não sei se é 11, eu tinha 11 anos. E foi logo no finalzinho de 2017. Aí eu vou explicar praticamente todo o início que aconteceu todas essas coisas. Bom, gente, o motivo de eu ter começado, meio que eu fui influenciada, sabe, a fazer essas coisas. E as coisas que eu digo é tipo automutilação, tentando se matar, e é isso e aquilo. Eu tinha assistido aquela série, Os 13 Porquês. Só que naquela época eu só tinha acho que 1 ou 2 temporadas, eu não lembro. E você que não... Provavelmente muitas pessoas sabem quais são essas séries, né? Que é de uma menina que sofre bullying, ela é xingada, ela passa por várias coisas ruins. E acho que no 10º episódio da primeira temporada ela comete suicídio. E, tipo, naquela época, quando eu assisti... Porque se você for assistir agora, não vai mostrar, porque a Netflix tirou do ar isso. Que é quando ela entra na banheira e pega algo pra se cortar, tipo, gilete. E naquela época, tipo, foi uns 3 anos atrás, mas ok. Ela pega, tipo, uma gilete lá dos Estados Unidos e corta o pulso. E aí ela sangra, e ela morre. Aí os pais dela chegam, vê tudo aquilo e vê uma loucura. E aí, agora por quê? Que são 13 porquês. Porque antes dela se matar, eu vou falar suicidar, porque é muito melhor. Antes dela se suicidar, ela deixou 13 fitas e cada fita é um porquê que ela se matou. E são vários nomes que ferraram com a vida dela. E ela deixa, e aí meio que vai pra uma pessoa, e depois passa adiante, aí vai indo, até chegar em todo mundo. E quando eu vi isso, eu não sei porquê, mas sei lá, sabe, eu me senti bem, porque eu já sentia vontade de fazer isso, mas nunca teve coragem, tipo, de realmente fazer.
E aí, tipo, eu fui passar por vários problemas ruins, que foi familiar com meus pais, e não foi coisas boas, e aquilo mexeu muito comigo, e eu não tinha nenhuma escapatória. Eu apenas fiquei sozinha, sabe? E aí foi quando eu fiz meu primeiro corte, que foi com uma faca. Eu não vou explicar como que foi, o porquê, porque são coisas que eu não gosto de lembrar, sabe? Mas foi logo por aí que começou. Aí foi pra 2018. Pra 2018 começou a piorar, porque eu entrei numa escola e tinha uma menina lá que meio que me ensinou a me cortar. E, cara, tipo, eu sei que amiga, não posso chamá-la de amiga, porque nenhuma amiga ensina uma amiga a se cortar. Então, é meio que como se fosse uma colega, sabe? E ela me ensinou a me cortar. E eu só tava esperando uma coisinha pra eu me cortar. E aí foi quando eu briguei com a minha mãe. E aí eu já tinha separado uma lâmina pra eu me cortar. E aí eu fui tomar banho. Eu não sei se eu fui tomar banho ou se eu fui no banheiro, não lembro. E aí eu comecei a me cortar. Primeiro, gente, eu fiz tipo como todas as pessoas fazem, tipo, aqueles fininhos um embaixo do outro. Mais ou menos eu fiz por volta de 20 cortes. E não foi nada fundo, foi tipo um arranhãozinho, sabe? Eu fiz até com a pontinha da lâmina. Tipo, lâmina, gente, que eu digo, é lâmina de pontador, sabe? Gente, vocês não estão começando a me ver, mas ok, né? Então, gente, vocês não estão conseguindo me ver, minha gente. Oh, meu Deus. Então, minha gente, eu lembro que no dia seguinte, que eu fiz isso no domingo, na segunda, eu não consegui esconder da minha mãe. E eu tive que falar pra ela o que tava acontecendo comigo. E, tipo, eu não falei nada que tava acontecendo, tipo, comigo. Eu só queria mostrar pra ela que eu não tava bem. E aí ela viu, ela começou a chorar, meu pai começou a perguntar o que tava acontecendo comigo. E eu só ficava quieta, tipo, eu falava que não era nada. E aí foi quando começou a piorar. Eu, tipo, por qualquer coisa, eu me cortava, qualquer coisa. E aí foi quando as coisas começaram a piorar. E aí a minha mãe começou a procurar ajuda psicológica. E aí eu comecei a passar e começaram a explicar tudo o que aconteceu. E aí, nesse tempo que eu já tava começando a fazer a passar em ajuda psicológica, eu fui meio que... eu fui parar no hospital. Aí agora eu te explico o porquê que eu fui parar no hospital. Não, gente, eu não tentei me matar. Pra falar a verdade, eu tentei me matar, né? Mas eu não consegui. Que foi meu primeiro corte. Que eu fiz muito fundo, que eu precisei levar ponto. Eu não lembro se foi 6, 7 pontos que eu levei. E acho que foi em setembro. Eu lembro que foi em setembro de 2018 que, tipo, eu fiz isso. E aí a minha mãe teve que me levar num psiquiatra porque eu não tava aguentando mais nem com a terapia. Não estava mais adiantando e eu não estava conseguindo me controlar. E todo mundo fala, né, que os remédios, mesmo sendo muito ruins, né, muitos mesmo, mesmo sendo ruim, iria me ajudar a me controlar. E aí foi quando eu comecei a sofrer bullying e eu não contava pra ninguém, tipo, eu guardava pra mim, eu ficava guardando, deu uma hora de eu explodir e me cortar todinha. Aí eu comecei, primeiro só fazia nos braços, depois eu fui começando a passar nessa coisinha aqui do braço, aí depois eu passei pra barriga, depois eu passei pra perna. Então, tipo, foi algo que... Desculpa, gente. Foi algo que... Tipo, foi algo que ferrou a minha vida, sabe?
E aí eu fui diagnosticada com depressão. Mas não uma depressão tipo aquela que a pessoa fica trancada o dia inteiro no quarto, que não come. E aí, quando eu comecei a tomar remédio, primeiro, gente, eu comecei a tomar oxitralina, que é um antidepressivo. E aí depois foi aumentando. E esse cetralina, antes eu não comia, tipo, eu passava 2, 3 dias sem comer. Aí quando eu comecei a tomar esse cetralina, dizem que ele dá um pouquinho de fome, né? E aí eu comecei a comer. Teve uma época na minha vida que eu comecei a engordar um pouquinho. Aí eu vim pra cá. Tipo, eu vim pra cá não. Tipo, eu vim pra João Pessoa. E aí eu fui passar o Réveillon aqui, né? E... tipo, aqui eu digo que foi quando começou a amenizar um pouco. Porque eu tava perto de pessoas que me davam carinho. Porque em São Paulo, praticamente eu não tinha o menor carinho. Eu não tinha atenção. Mesmo as pessoas me levando pra terapia, conversando comigo, eu me sentia sozinha, mesmo assim. E aí foi tudo bem. Aí passou pra 2019. Gente, o comecinho de 2019 eu digo que não foi algo muito fácil pra mim, porque eu passei por várias coisas. Término de relacionamento, brigas, mudanças, então foi algo que mexeu muito comigo. Mesmo sendo uma coisa boa, sabe? Meio que foi algo que mexeu pra caramba comigo. Então, não foi algo muito legal. Mas no fim começou a melhorar. E, gente, como eu disse, quando eu vim pra cá no finalzinho de 2018, eu comecei a melhorar um pouco. Eu tinha parado um pouco de me cortar. Então eu tava bem, sabe? Eu tava mais ou menos bem. Então, eu já tava bem. Eu não tava bem, mas ao mesmo tempo tava bem, sabe? E aí, foi pra 2019, começou a ter várias mudanças. E aí, em fevereiro, eu conheci uma pessoa. E aí, eu comecei a me apaixonar, eu comecei a ter, né, várias coisas. E nisso, minha mãe ainda não sabia. E aí, quando ela descobriu, ela começou a falar várias coisas, tipo, várias coisas que me machucaram, xingando a pessoa que eu gosto e tal. E aí ela contou pro meu pai começou a me ignorar, então foi algo que me machucou, porque eu só tinha minha mãe e meu pai naquele momento. Então, praticamente, eu fiquei sozinha. E aí, quando eu comecei a me cortar de novo. E aí, tipo, eu me cortava, mas eu não ficava, tipo, à mostra. Eu ficava sempre com uma blusa de manga. Não ficava muito, tipo, meio que mostrando que eu tava bem, porque realmente eu não estava bem. Então, eu meio que tentei fazer de tudo pra ninguém perceber que eu tava bem. Quer dizer, que eu não estava bem, né? Mas eu não consegui. Então, eu comecei a me cortar, eu comecei meio que fazer uma terapia que eu ia 3 dias na semana fazer, acho que uma oficina no meu lugar que eu fazia. E aí eu comecei a melhorar, comecei a passar no psiquiatra, tipo, muitas mais vezes, porque eu só passava uma vez no ano, e aí eu comecei a passar uma vez por mês. E aí ele perguntava como que era e tal, e aí minha mãe falava, e eles passavam medicamento. E aí foi quando começou a piorar. Mais ou menos em março, abril, eu tive uma discussão. E aí vai quando eu tentei me matar. Eu não vou falar matar porque é uma coisa muito forte, mas eu tentei me suicidar. Eu tentei de 2 formas, mas as 2 formas não foi. Uma delas quase foi, mas não foi, porque minha mãe me levou no hospital. E, tipo, a gente não consigo. Meu Deus do céu. Eu tive uma discussão num condomínio que eu morava com um menino que era relacionado ao meu ex-namorado, que naquela época eu já tinha terminado com ele porque os meus pais não aceitavam, então eu tive que terminar. E eu
fiquei bem triste, bem chateada. E aí foi quando eu tive uma discussão com aquele menino sobre o meu ex-namorado. Foi uma puta discussão. E pra vocês terem uma ideia, foi para estar na delegacia. E aí eu comecei a me sentir muito culpada. Eu comecei a sentir aperto no coração. Não sentia vontade de comer. Não, mesmo tomando remédio que dê fome, mas eu não sentia a menor vontade de comer. E a minha avó tava lá. A minha avó daqui de uma pessoa, ela tava lá. Porque ela foi pra me ajudar. E aí eu comecei a ficar muito mal. Muito, muito, muito mal. E teve uma hora que eu não aguentei, sabe? Eu não aguentei ficar guardando aquilo. E eu falei, cara, eu tenho que me matar. Eu estou cansada dessa vida. Deixa eu respirar. E foi quando eu comecei a planejar. Eu já tinha visto vários vídeos no YouTube de pessoas falando como que elas fizeram. E aí eu achei uma forma que ia ser rápido. Que eu iria comprar uma caixinha de Gillette, ia esconder. E um certo dia, quando eu estivesse sozinha, eu iria me matar. E foi, tipo, num dia perfeito, porque só tinha eu e minha avó na minha casa. Porque os meus pais saíram. Eu acho que eles saíram pra procurar casa, não lembro. E aí, eu falei, cara, esse é o momento. Eu vou aproveitar e vou fazer. Eu tava na cama da minha mãe, no quarto da minha mãe, né? E aí, eu peguei meu objeto, que aí eu sentei na cama. Aí eu falei, não, eu não vou partir sem despedir da minha avó, que eu gosto muito da minha avó. E aí eu fui lá e dei um beijo na minha avó, dei um abraço, e aí eu fui pra dentro do quarto. E aí eu comecei a escutar várias músicas tristes, várias, pra me deixar triste e eu consegui fazer, sem me culpar. E aí foi quando eu comecei a fazer vários cortes. E tipo, o objeto que eu me cortei foi um objeto que corta pra caramba, sabe? E cortou mega blaster muito fundo. E aí foi aí quando deu errado. E eu deixei cair sangue, porque tava sangrando demais, tipo, demais. E eu deixei cair sangue na cama da minha mãe. E aí eu falei, cara, eu vou ter que contar pra minha mãe, porque minha mãe vai chegar e vai ver, e aí ela vai ter que me levar no hospital, porque eu tava num estado que eu tava com muita vontade de desmaiar, tipo, porque eu tava perdendo muito sangue. E aí a minha mãe eu liguei pro meu pai e falei, deixa eu falar com a minha mãe que é uma emergência. Foi quando eu falei pra minha mãe, eu tentei me matar e eu deixei cair sangue na sua cama. Aí minha mãe veio correndo pra casa, e aí ela veio pro quarto, e aí ela viu meu braço, e aí a gente saiu pra buscar o meu irmão na escola. E aí meus pais pararam de falar comigo porque eles estavam nervosos e muito chateados. Então eu deixei um tempo pra eles absorverem aquilo. E já tava passando mal. E aí agora como tava passando mal? Eu estava com vontade de desmaiar, eu tava fraca, a minha pele tava começando a ficar amarela. E aí a minha mãe, quando a gente chegou em casa, a minha mãe meio que falou, Maria, vem aqui. Aí ela me levou no banheiro e começou a passar sabão antibacteriano pra não entrar bactéria, porque já tava muito aberto. E como eram vários cortes, tipo, tinha um risco enorme de entrar bactéria. Então minha mãe lavou, passou álcool, limpou, mas mesmo assim não parava de sangrar. E a minha mãe falou, Maria Eduarda, a gente vai ter que ir no hospital. Aí, no caminho do hospital, cara, pra vocês terem uma ideia o quanto que tava sangrando, eu fui com algo pra não ficar muito na cara, sabe? Eu tava segurando uma coisa pra não ficar muito na cara. Foi tipo um paninho, uma blusa, não lembro. E aí eu tava com uma calça. E no caminho, eu tava com o meu braço segurando assim nas minhas coxas.
e com a minha calça, né? E aí foi quando eu percebi, cara, minha calça tá molhada. E aí eu lembrei que era de sangue. Então minha calça ficou encharcada de sangue, porque tava sangrando demais. E aí eu cheguei no hospital, a minha mãe fez minha ficha, e aí as pessoas, tipo, ao redor, minha mãe, no momento que minha mãe falou assim, pro cara que tava lá, ela falou, aí ele falou o que aconteceu. Aí a minha mãe falou, tentativa de suicídio. Aí, tipo, todo mundo parou e começou a olhar pra minha mãe e pra mim. E aí eu fiquei, tipo, muito mal, tipo, eu olhei assim pra baixo e falei, eu vou ficar quieta. E aí a minha mãe ficou lá e aí ela, tipo, fez várias coisas pra me deixar bem, pra me animar. E aí eu fui quando ela foi fazer, eu fui fazer ai, como é o nome do negócio? Quando você vai no hospital, você entra numa salinha pra ver dados vitais, essas coisas. E aí foi quando a mulher de lá de dentro perguntou de novo o que estava acontecendo. Minha mãe falou que era tentativa de suicídio. Aí ela perguntou como. E aí a minha mãe falou que eu tentei me cortar. E aí minha mãe entregou o objeto pra ela, porque eu tinha entregado o objeto pra minha mãe. E aí ela falou pra eu mostrar. Aí eu mostrei. A mulher quase desmaiou porque tava muito feio. E aí ela falou que era pra eu aguardar, que ela vai falar com o cirurgião que tava lá. Que no caso é a sutura. Aí ela deu meu caso pro cirurgião, quer dizer, pra cirurgiã, né? Porque era uma mulher. E aí ela deu e, tipo, depois de umas meia hora eu lá passando mal, sangrando pra caramba, a mulher me chamou. E aí ela pediu pra eu deitar na maca, e aí ela deu, tipo, vários pontos no total. E caiu meu anel, mas ok. No total foi de 28 pontos. E, tipo, eu acho que o que mais doeu foi a anestesia, porque eu não lembro qual foi a anestesia que ela deu, mas era uma anestesia que ardia, sabe? Não era nem por causa da picada. Quando a anestesia era aplicada, ardia demais, demais da conta. E eu não conseguia ficar parada, tipo, eu quase chorei. Então, depois de eu ter levado os pontos, eu voltei pra casa. E aí foi a minha pior noite de toda a minha vida, porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia achar uma posição que não doía meu braço depois que passou a anestesia. Então, tipo, eu não conseguia fazer nada, pra vocês terem uma ideia, eu não conseguia nem levantar o meu braço, sabe? Eu não conseguia nem tomar banho sozinha. E aí, no outro dia, eu acordei muito cedo, eu acho que por volta de umas 8 horas, 8h30 por aí. E aí eu tomei banho. E aí, lá do lugar que eu fazia minha terapia, ligou pra minha mãe, falando que era pra me levar pra lá. Aí eu fui tomar banho, e com a ajuda da minha mãe. E aí, eu fui pra lá. Eu lembro até da roupa que eu fui, dá até vontade de chorar. E aí eu cheguei lá na sala, e eu tava com a minha avó, minha mãe nem foi. Minha mãe ficou com meu irmão. E aí eu entrei na sala da psicóloga, e aí eles falaram, a gente vai ter que te internar. E agora, gente, não é internação, tipo, pra lugares psiquiatras, tipo, pra aqueles hospícios, sabe? Era pra um negócio que é meio que como se fosse uma casa de reabilitação, tipo, aquelas pessoas que fumam droga, essas coisas. Então, tinha várias coisas, mas a maioria era, tipo, de droga, tentativa de suicídio. E aí eu cheguei lá, no lugar, e eu fiquei muito assustada, muito, porque eram várias pessoas com vários tipos de tratamentos que não eram nem um pouco parecido com o meu. Eu chorei demais, pedindo pelo amor de Deus pra me tirar de lá. Eu fiquei lá internada uma semana. E aí agora como que foi que tudo isso passou? Gente, minha rotina lá era o quê? Eu dormia lá, como que eu tava internada, lógico, né?
Mas eu dormia lá. No dia seguinte, por volta de umas 7h30, 8 horas, eu ia para o meu local que eu fazia minha terapia. Passava o dia inteiro lá, por volta de umas 4h30, 5 horas. Eu voltava para o lugar que eu estava e eu ficava lá até a noite e no outro dia repetia a mesma coisa. Apenas no sábado e domingo, que eles não abrem, então eu ficava o dia inteiro lá. E como que era a visita? Minha mãe, eu não podia ficar lá sozinha. Minha mãe tinha que ficar comigo. Então, como minha avó estava aqui, ficava... A maioria do tempo era minha mãe que ficava lá. E a minha avó ficava com meu irmão. E aí, foi coisas que mexeu muito comigo, porque era horrível. Eu sentia muita falta da minha família. Eu não conseguia ficar longe da minha mãe, e nem do meu pai, nem do meu irmão, principalmente. E foi uma fase da minha vida que mexeu muito comigo, tipo, muito. E foi a pior coisa da minha vida, ter ficado ali. E aí eu comecei a melhorar, e aí a minha mãe foi lá com meu pai e falaram que elas queriam me levar pra casa. Porque eu tava pedindo, pelo amor de Deus, pra minha mãe. Todos os dias eu ligava pra minha mãe e falava: mãe, me tira daqui, eu não aguento mais. E aí a minha mãe me tirou. E aí ela conseguiu me deixar um pouco melhor. Mas, tipo, eu não conseguia, tipo, ter minha privacidade, sabe? Nem no banheiro, tinha que tomar banho com a porta aberta. Eu não conseguia ficar perto de faca, de corda, de janela. Eu era muito espionada, mais ou menos, sabe? Mas eu sabia que era pro meu bem, então eu não ficava brava, porque era pro meu bem. E se eu não tivesse aquilo, provavelmente nem estaria mais aqui. Então, eu sou muito grata pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha avó que tava lá. Então, praticamente foi isso que aconteceu na minha tentativa de suicídio. Então, o que eu digo pra vocês agora é que tentar se matar, tipo, tentar se suicidar não é algo legal. Algo legal, desculpa. Eu sei que as pessoas sentem muita, tipo, solidão, muita tristeza. E as pessoas falam que é egoísmo, que é falta de atenção, desculpa, gente, que quer chamar atenção, que eu tô muito nervosa. E você tem vontade de falar pra pessoa que não é, mas você prefere ficar quieto. Eu sei muito bem como é que é isso, gente. Então, você, pessoa que tá vendo esse vídeo e ainda não teve coragem, mesmo, ou se você for maior de idade, ou se você ainda tem a sua mãe, que ainda é responsável por ti, você tem que tentar. De tudo, mesmo que seja muito difícil, de procurar ajuda psicológica. Se você já tem ajuda psicológica, maravilha, porque mesmo que você não perceba, mas isso faz muito bem pra você, muito bem, principalmente para as pessoas que têm isso. E chegar nesse estado que eu cheguei, tipo, não é nada legal. Não é legal você ficar lá sentado numa maca e uma pessoa tá costurando seu braço, você levando anestesia, você estando internada, você vendo sua mãe e seu pai chorar. Então, não é bom, sabe? Então, vocês têm que pelo menos tentar um pouquinho mesmo. E o que eu digo pra vocês agora é que se você quer melhorar, a vontade não tem que sair da sua mãe, do seu psicólogo, da sua... sei lá, da sua responsável ou do seu responsável, tem que sair de você. Se você quer realmente sair disso, você tem que ter vontade e muita vontade pra sair disso, porque não é fácil. Por tudo mesmo que eu já passei, isso foi a pior coisa da minha vida. Mas agora eu tô bem, graças a Deus. Eu ainda tenho muitas crises, mas são crises muito melhores do que o que eu tinha. Mas esse vídeo praticamente foi sobre isso. E vocês querem muito ver meu braço, eu sei, mas não se assustem, tá, gente? Ó, eu vou tentar pegar o negócio e mostrar pra vocês melhor. Ó, o meu braço. Meu braço, eu não consigo mostrar assim, mas meu braço ficou assim, ó. Esse aqui foi meus primeiros cortes. Aí agora, gente,
esse aqui foi o meu braço. Eu não consigo mostrar, minha gente. Ó, esse aqui eu não consigo, minha gente. Vou mostrar em pé. Esse aqui acho que eu consigo mostrar. Eu vou pegar e vou fazer assim. Gente, eu não consigo mostrar. Esse aqui, minha gente, ó, foi o meu braço. Eu levei 28 pontos. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E um grande beijo e tchau, minha gente.